E aí, vamos lá, vamos estudar agora o governo Rodrigues Alves, né? O que foi o governo Rodrigues Alves? Foi um governo de mais do mesmo, né? Mais de oligarquia, mais de PRP, mais do Partido Republicano Paulista, mais dos cafeicultores do Oeste Paulista, né? Ele que vai governar de 1902 a 1906 e aproveitou muito da política dos governadores instituída aí pelo Campos Salles, tá? O Campos Salles que preparou o terreno para que São Paulo continuasse, né, nesse poder. O nosso querido, ou não, depende, né, da sua opinião, Rodrigues Alves vai aí ter um momento de tranquilidade econômica. Por quê? Porque a gente vai passar por um surto da borracha, né, lá no norte do Brasil, né, lá na Amazônia, a gente vai ter as seringueiras aí trazendo grandes louros, né, para o nosso país, né, a gente vai ter um alívio econômico, né, que somado, né, esse surto da borracha, né, nesse contexto de revolução industrial e tudo mais, né, que a gente precisava da borracha para fazer pneu, por exemplo, a gente vai ter aí também o Rodrigues Alves pegando empréstimos, né, que a gente sabe que a longo prazo ferra com a dívida externa, né, ferra com a nossa economia, mas que a curto prazo traz alívio econômico, então ele vai se aproveitar disso, tá? A gente vai ter aí, né, algumas situações interessantes, né, como por exemplo a revolta da vacina, que vai se somar ao contexto, né, de modernização do Rio de Janeiro. Ele vai usar esse dinheiro para tentar, né, trazer essa característica, né, de modernização para ganhar popularidade entre a elite, o Rodrigues Alves, né? E aí ele vai articular aí com o prefeito Pereira Passos, né, no Rio de Janeiro, a modernização da capital do Brasil, tá? O Rio de Janeiro, né, continua lindo, continua sendo, né, alvo de muita doideira, né? O Rio de Janeiro, então, ele vai ser alvo dessa política de modernização, né, que vai, né, ser inspirada em Paris, que tinha as ruas largas. Então a gente vai ter aí a política do quebra-quebra. Vamos quebrar, né, as ruas, vamos, né, destruir tudo para construir algo melhor e vamos então, né, alargar essas ruas, fazer o Rio de Janeiro ficar mais bonito, né? A gente vai ter, né, decorrente dessa política, decorrente da vacina que a gente vai ver mais para frente, né, uma revolta generalizada, que foi a revolta da vacina, e a gente vai ter os florianistas, olha só, né? Tava um pouco apagadinho, né? Mas eles voltam e eles tentam dar um golpe em meio à revolta da vacina, né? O Rodrigues Alves, ele percebe essa situação, ele decreta estado de sítio, né? E ele consegue controlar, né? Esse golpe aí dos florianistas não aconteceu, não deu certo, tá? Além disso, a gente vai ter também a incorporação do Acre pelo Barão do Rio Branco, tá? O Barão do Rio Branco, mais uma vez, né? Um grande diplomata brasileiro aí que tava muito louco, né? Muito fazendo muitas questões diplomáticas, né? Já tinha conquistado lá a situação do Amapá com a França e agora a incorporação do Acre, né? Daí a compra do Acre pela Bolívia, né? Pelo Brasil da Bolívia, né? A gente vai ter, né? O Acre ele era uma província da Bolívia, né? Que era habitado por muitos nordestinos que migraram para lá no contexto do surto da borracha, tá? Então, procurando melhores condições de vida, né? Porque no Nordeste estava triste a situação, seca, fome, miséria, depressão, né? E a gente vai ter no Acre uma oportunidade com o ciclo da borracha, tá? Em 1903 é assinado o Tratado de Petrópolis, né? Onde o Brasil, né, oficializaria a compra do Acre por 2 milhões de libras, tá? E a gente tem aí, né, além de 2 milhões de libras, a promessa do Brasil de que iria dar um acesso ao Oceano Atlântico para a Bolívia, né, através da estrada de ferro Madeira-Marmoré, né? Então a Bolívia aí ganhou essa promessa aí, né, desse acesso ao mar, né, para poder escoar os seus produtos industriais. Beleza? A gente traz aqui, né, uma imagem, né, contextualizando esse ciclo da borracha, né, atrás das seringueiras, né, atrás dessa resina, beleza? E também uma imagem aqui de como era a situação territorial, né? Olha só que interessante, a Bolívia, ela tinha um pedaço aqui do Chile, tá? Anteriormente, ela tinha isso daqui que historicamente era do Peru, o Acre historicamente era do Peru, mas a Bolívia conquistou, tá? Esse pedaço. E a Bolívia tinha um pedaço do Paraguai também, olha só, né? Esse território aqui é do Paraguai hoje em dia, né? Então a Bolívia era realmente um país gigante nessa época, né? Com vários territórios aí, mas, né, foi perdendo sua força ao longo do século XX e perdeu, né, essa região para o Brasil, tá? E aí vendeu a região do Acre para o Brasil. E aí a gente vai falar, né, do principal elemento, né, do governo do Rodrigues Alves, que é a revolta da vacina em 1904, tá? Essa revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, no contexto que a gente já viu, né, no contexto de modernização do Rio de Janeiro, né, um projeto de modernização imbuído aí de positivismo, ordem e progresso, vamos lá, vamos fazer, né, tudo que a gente puder fazer para transformar o Brasil num país melhor
e tudo mais, né? Custe o que custar, né? O que custou, né? Custou destruir cortiços, né? Os cortiços eram muito mal vistos pela elite e eles vão ser destruídos. O que é um cortiço, né? Primeiro vamos definir. Cortiço é uma habitação, né? De muitas pessoas. Então é quase que um hotel, né? Ou sei lá, um lugar, né? Onde várias pessoas moram juntas, né? E eram muito mal vistos pela elite os cortiços, tá? Esses cortiços vão ser destruídos na política do quebra-quebra, né? De quebrar as ruas para alargar, né? Essas ruas. A gente vai ter essas pessoas fugindo, né? Obviamente a casa delas é destruída, elas vão acabar indo para a periferia, né? E esse é um processo de gentrificação do espaço, né? Por que gentrificação do espaço? Porque, né, lá no século XVII, quando a gente falou, né, das revoltas inglesas, né, a gente viu que tinha essa gentry, né? O que é gentry? É a elite lá do Reino Unido, né, que tentava, né, sempre trazer essa questão da modernidade, da centralização na elite, né, do espaço. Então a gente tem essa questão, né, de tornar o espaço mais da elite e menos do povão. E a gente traz o povão então para a periferia e o povão não vai atrapalhar, né, a nossa cidade linda, cheirosa e formosa do Rio de Janeiro. É bem triste, é bem excludente esse processo, né? Além disso, a cidade do Rio de Janeiro era suja, era mal estruturada, era feia que doía, né? Tinha rato, tinha barata, tinha mosquito da dengue, né? Era triste a situação, né? Corria solta várias doenças, né, pelo Rio de Janeiro, como por exemplo a varíola e a febre amarela, né? A varíola e a febre amarela eram as principais da época, que traziam muitas mortes, muitos problemas aí de higiene para o Rio de Janeiro, tá? E aí a gente vai ter aí o projeto do Oswaldo Cruz, né, que via, junto com essa modernização, tentar trazer uma estruturação higiênica para o Rio de Janeiro. E a gente vai ter o Oswaldo Cruz trazendo a vacina obrigatória em 1904. Gente do céu, como isso deu rebuliço, né? Então a gente tem a vacina da varíola, que vai controlar essa doença desgraçada, né? Então a gente vai instituir a vacinação obrigatória. A gente vai explicar para o povo o que é uma vacina, né? Que isso vai trazer benefícios para a população? Não, a gente chega na casa do povo e enfia a agulha gigante no braço, né, dos queridos e vamos esperar que eles fiquem de boa com isso. Realmente o governo brasileiro na época não tinha noção nenhuma de cidadania, de explicação, né, das coisas para o povo, né? Se hoje em dia a gente tem pessoas questionando as vacinas, imagina um século atrás, né? Mais de um século atrás, né? Pensem bem, 100 anos atrás, o que se tinha de conhecimento sobre vacinação pelo povo? Quase nada, né? Então a gente chega com uma agulha gigante no braço das pessoas e enfia e é nós, né? Não ia dar certo isso. E aí o povo, né, vai se rebelar muito fortemente por conta, né, de desconhecimento do que seria uma vacina, dos benefícios que isso traria e também das arbitrariedades que o governo do estado estava fazendo, né, com o Rio de Janeiro, né, de quebrar tudo e mandar a galera para a periferia, um descaso total com o povão, né? A gente vai ter o Oswaldo Cruz somado a essa política de vacinação tentando combater mosquitos e ratos, né? Inclusive, ele vai proibir a escarradeira, né? O que é a escarradeira? Era basicamente um balde, né? Que ficava no chão e aí tu cuspia, né? Ali naquele balde, né? O famoso escarro, né? Esse escarro que hoje em dia a gente acha nojento, né? Mas na época era super normal, né? Eles vão então proibir a escarradeira, tá? Proibir esses recipientes no chão para tu cuspir neles, né? É bem interessante isso, né? Um passado sórdido aí das práticas urbanas da nossa população. A gente vai também ter a proibição de andar descalço, né? Por conta da leptospirose, inclusive, né? A leptospirose que se tu andar descalço dá ruim, meu querido. No meio da enchente ali vai dar ruim, né? E aí a gente vai ter também, né? O principal problema, né, de toda essa política do Oswaldo Cruz foi a falta de explicação para o povo, né? Então eles iam nas casas das pessoas, vacinavam, né, enfiavam a agulha gigante, que eu vou mostrar mais para frente para vocês o quão grande era a agulha, né? E a gente via, o povo, né, via isso como uma afronta, né? Primeiramente, né, os braços das mulheres eles eram vistos como propriedade do marido, né? Dentro daquele contexto machista que a gente já conhece, né, de início do século XX. E aí, né, os maridos, as pessoas levantavam os braços das mulheres. Opa, isso é uma afronta à masculinidade do cara, né? E aí eles viam isso como uma afronta. Meu Deus, né? Eles querem possuir as nossas mulheres, eles querem nos exterminar, devem estar injetando veneno nos nossos braços, né? E aí, toda essa situação, né? Essa falta de explicação ao povo, né? Do que estava realmente acontecendo. Vamos e viemos, as pessoas não chegavam
chegavam com cautela nas casas das pessoas, só chegavam com tudo, quebrava tudo, enfiava a agulha no braço das pessoas, e aí a gente vai ter uma grande revolta popular, né? Por quê? Por conta da questão da vacina e também por conta do processo de favelização, do processo de exclusão social por parte do governo aí do Rodrigues Alves, tá bom? A gente vai ter muitas pessoas aí sendo presas, né, por conta dessa revolta, né? Algumas decretadas para o Acre, outras decretadas para a Amazônia e vários mortos, tá? Várias pessoas mortas por conta dessa revolta. Como que funcionou a revolta? Meu querido, leva tudo que tu tem em casa, seja vassoura, seja machado, seja xícara, o que tu tiver em casa, um garfo, mano, leva o garfo pra batalha que a gente vai do jeito que dá, né? Então, aí essa charge aqui da época, ela mostra exatamente isso. O povo se rebelando com o que tinha em suas casas contra, né, o exército aí, né, do Pereira Passos, do exército do Rodrigues Alves, né, nessa campanha de sanitarização do nosso querido Oswaldo Cruz, tá bom? Foi uma revolta aí que não deu muito certo, o povo não conseguiu conquistar, né, o que ele queria, né, que seria então menos arbitrariedade por parte do governo. Beleza? Aqui eu trago algumas imagens para vocês, né? Aqui a revolta que derrubou não sei, que é um ônibus, sei lá, mas derrubou aí várias coisas, tem fumaça, tem de tudo aqui nessa revolta, né? Tem o Oswaldo Cruz, tá? Uma imagem dele, uma charge da época mostrando a arbitrariedade do governo, né? Essa agulha enfiando em todas as pessoas, e o tamanho da agulha que era usada para injetar a vacina. Meu amigo, se eu tivesse na época, eu também me rebelaria contra isso daqui, né? Imagina um cara, né, chegando na tua casa e enfiando isso no teu braço. Eu ficaria com medo. Olha o tamanho dessa agulha, né? Gigantesca, cara. Se hoje eu já tenho pavor de agulha, imagina na época que era desse tamanho. Então, realmente dá para entender as pessoas dessa época. Beleza, galera? E aí a gente vai falar do Convênio de Taubaté, que é o último episódio aí do governo de Rodrigues Alves, na próxima aula. Beijão e até mais!